a gente está junto, domingo, um dia que a gente considera especial, nosso culto de louvor e adoração a Deus. Hoje, para quem gosta de tema, o nosso tema é: como tem sido a sua vida? Como tem sido a sua vida? Então, vamos começar assim com um questionamento, né? Você já acreditou em algo e lutou por algo que você acreditava, mesmo quando todos diziam que você não ia conseguir? Aquelas falácias mais ou menos assim: é fogo de palha, logo ele vai desistir. E se isto, pelo qual você lutava, era prosseguir na fé, e até mesmo a sua família ficou contra você? Já aconteceu isso contigo? Bom, se já aconteceu, é porque você faz parte da família de Deus. Se está acontecendo, seja bem-vindo à família de Deus, porque a própria palavra de Deus fala que a gente ia sofrer aflições, que seríamos perseguidos pelo nome de Cristo, né? Mas aí eu pergunto, e vale a pena toda essa luta? Vale a pena esse esforço? Bom, para saber se vale a pena ou se não vale, nós vamos ver a história de um camarada famosíssimo, né? Um personagem da Bíblia, que diante, né, do afastamento do homem, da palavra de Deus e da presença de Deus, a corrupção em qual a humanidade se encontrava, as pessoas se esquecendo de Deus. Isso parece que foi a semana passada, né? Corrupção, as pessoas longe de Deus. Não, mas eu estou falando do Noé, né? Esse também era o cenário no qual Noé estava inserido. Um momento em que as pessoas realmente estavam se distanciando de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Gênesis, no capítulo 6, e vamos ler do versículo 9 até o 22. Gênesis capítulo 6, do 9 ao 22. Diz assim: esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste. Divida em compartimentos e revista de piche, por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros. Entre o teto e o corpo da arca, coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá. Terrível, né? Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você, para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. Olha que interessante. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Amém? Então a gente vê a história de Noé, um cara que vivia num mundo que estava fadado a ser destruído por Deus. Noé
neste mundo era um homem correto, a Bíblia fala que ele era um homem justo. A gente vê que Deus deu instruções para o Noé, né? A gente viu também que Noé tinha filhos, igual, ele se parece muito um cara parecido com a gente, né? Tinha mulher, tinha filhos, tinha família, tinha trabalho, tinha temor a Deus. E a gente viu que a reação de Deus com relação àquela situação que a humanidade estava, a reação de Deus foi uma reação de preservar quem estava sendo obediente e dar um fim a quem estava maculando a sua criação, para quem estava sendo desobediente. Então, a gente vê aqui nessa história que, segundo os ensinamentos da Bíblia, tem dois tipos de pessoas: as pessoas salvas e as pessoas condenadas. Isso é imutável. Na Bíblia sempre vai ter dois tipos de pessoas: as que se arrependem e as que não se arrependem, né? Consequentemente, as que vão alcançar a salvação e as que vão ser condenadas. Não tem um terceiro tipo de pessoas na Bíblia. Então vamos lá. Diante da corrupção da terra, Deus comunica a Noé que vai destruir tudo, mas que vai fazer uma aliança com ele. E aí Deus dá instruções. Faz uma arca com tantos metros e tal. Você viu que tinha detalhes, né, no que Deus estava falando para ele. Deus ordena que ele entre na arca com um casal de cada animais e armazene alimentos. Bom, o ponto de atenção: Noé fez tudo exatamente como Deus tinha ordenado. E a gente sabe o resultado dessa narrativa, né? Onde que isso vai dar? Deus preserva e protege Noé e essa família, que foram obedientes, e todos os demais que viviam de uma forma degenerada são engolidos e mortos pelo dilúvio. Noé fez exatamente tudo conforme Deus orientou. Aí eu pergunto: nós temos a Bíblia, temos lido a Bíblia. Como é que você tem vivido a sua vida com relação aos ensinamentos de Cristo? Noé recebeu instruções. Ao longo da nossa vida cristã, nós temos recebido instruções. Como é que a gente tem vivido com relação às instruções que a gente tem recebido de Cristo? Você tem sido um filho obediente? Sim ou não? É algo para pensar, né? Pensa. Porque Deus nos fez seres pensantes. A gente precisa utilizar nossa capacidade de avaliar as coisas, porque essa é a diferença entre a gente dar passos para a vida e dar passos para a morte. No livro de Marcos, deixa eu voltar aqui, livro de Marcos, no capítulo 12, versículo 30 e 31. Se você puder abrir a sua Bíblia, vai ser legal a gente poder ler junto aí. Marcos, capítulo 12, versículos 30 e 31. Diz assim: ame o seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Aí ele continua, né, que aqui Jesus é questionado: qual é o maior mandamento? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua força, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento. E o segundo é semelhante: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Amém? Aí eu vou te perguntar: como tem sido esse ensino para você sobre amar a Deus? Como tem sido para você amar a Deus? Assim, eu tenho convicção que se eu pedir para levantar a mão e perguntar quem ama a Deus, nós vamos levantar as duas mãos. Mas amar a Deus tem algumas coisas que mostram
que a gente tem amado ou não tem amado a Deus. Vamos ler mais uma escritura que vai ajudar a gente a entender. Se de fato, se eu tenho dúvida, eu tenho convicção que eu amo a Deus, tem uma escritura que vai ajudar eu saber se eu amo a Deus ou não. E ela está em 1 João 5, versículos 2 e 3. Se você tiver aberto a Bíblia já em 1 João, pode dizer amém. Diz assim: assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque neste consiste o amor a Deus, a obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Vamos parar para pensar um pouquinho. O maior mandamento é amar a Deus. E a Bíblia está me dizendo que amar a Deus é igual a obedecer os seus mandamentos. Se eu tenho obedecido o que eu tenho lido e tenho ouvido da Bíblia, eu tenho amado a Deus. Uau! Mas, se por outro lado, eu tenho negligenciado o que eu tenho aprendido da Bíblia, ou eu tenho arrumado boas desculpas para não fazer o que a Bíblia tem me ensinado, então esse amar a Deus, ele é questionável. Talvez você não ame tanto assim a Deus. Talvez você nem ame a Deus. Talvez você ame muito mais a você próprio. Porque se Deus não é o seu Senhor, alguém é. Se você não obedece a Deus, que é o seu Senhor, e você está fazendo a sua própria vontade, então o seu Senhor é você próprio. Então você tem amado muito mais a si do que a Deus. É algo assim para a gente pensar, né? E interiormente a gente avaliar quem é que tem sido o meu Senhor. De fato, a quem é que eu tenho amado? Como é que a sua vida está com relação às Escrituras? Vamos ler mais uma escritura aí. Mateus 6, 33. Essa daí a gente gosta muito dela. Quando eu obedeço a Deus, eu estou realmente expressando o meu amor a Deus. E existe diferença entre amar a Deus de verdade e amar a Deus de palavras. Porque eu posso falar que eu amo a Deus, mas eu vou amar realmente Deus se eu agir em conformidade com o que é o amor a Deus. Mateus 6,33 diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, todas as outras coisas, lhes serão acrescentadas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. O que vem antes dessa escritura era uma preocupação sobre o que comer, sobre o que beber, sobre o que vestir, sobre as preocupações da vida, né? A escola dos nossos filhos, a nossa casa, o nosso trabalho, os nossos relacionamentos. E são preocupações legítimas, mas são preocupações legítimas que não podem estar à frente da preocupação que de fato, quer dizer, não deveria ser uma preocupação, deveria ser uma ocupação. Pôr o reino de Deus em primeiro lugar. Porque se a gente tem fé e põe o reino de Deus em primeiro lugar, a Bíblia fala que as demais coisas serão acrescentadas. E Deus é fiel, Deus não mente. Isso é algo que está escrito na Bíblia, é a palavra de Deus. Vamos lá. Bom, então, aqui diz que é para pôr em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e que as demais coisas serão acrescentadas. Então vamos falar um pouquinho sobre o reino de Deus. Porque às vezes eu posso ficar em dúvida, mas vou colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Mas de fato, o que é mesmo o reino de Deus? Como que eu vou saber se eu estou pondo o reino de Deus em primeiro lugar ou não? Ou o que eu preciso fazer para pôr o reino de Deus em primeiro lugar? Pode surgir essa dúvida. Eu mesmo já me questionei muito a respeito disso. Será que as coisas que eu tenho feito, elas estão em acordo com essa escritura? Então, vamos descobrir isso junto. Se as coisas que nós estamos fazendo estão em acordo com o que essa escritura diz ou não.
Então vamos lá. A primeira coisa que Jesus ensinou, que deve estar no topo da nossa lista de prioridades, é o reino de Deus. Talvez você pense que o reino de Deus é algo muito extenso, muito amplo, e pode até ter dúvidas com relação a isso, né? Então o que seria o reino de Deus? Jesus, na Bíblia, comparou diversas vezes o reino de Deus com algumas coisas que são bem comuns para nós, para a gente aprender, para a gente entender o que é o reino de Deus. Então, vamos lá. Nas palavras de Jesus, o reino de Deus é semelhante a... Aí Jesus fala, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente na terra. Está lá em Marcos 4:26. Se você quiser anotar, pode anotar. Que o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente na terra. Um homem que lança a semente na terra é um homem que tem muita esperança, tem muita fé. É alguém que, do que ele não vê, ele espera ver algo, porque aquela semente vai se transformar em uma coisa diferente da semente. E espiritualmente falando, nós também podemos ser semeadores, e com fé. E quando a gente pratica isso, de semear com fé, nós estamos pondo em primeiro lugar o reino de Deus. Também diz que o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Está lá em Mateus 13:44. E quando eu considero que o reino de Deus é um tesouro, como é que eu ajo com relação ao reino de Deus? É algo que para mim tem muito valor. É algo que vai estar na frente de todas as coisas. Porque quem tem um tesouro, guarda. Quem tem um tesouro, carrega o seu tesouro ali, ó, bem próximo de si. Quem tem um tesouro, valoriza. E como tem sido isso para você? Você tem considerado que o reino, que a sua congregação, ela tem o peso de um tesouro para você? Também Jesus disse que o reino de Deus é semelhante a um homem que busca boas pérolas. Mateus 13:45. Você sabe quão difícil é encontrar uma pérola? Estatisticamente, quão difícil é encontrar uma pérola? Quantas ostras têm que ser abertas para encontrar uma pérola? E detalhe, às vezes encontra uma pérola que não é uma pérola perfeita, ela é torta, tem que ser descartada. Mas uma pérola é algo raro e de grande valor. E essa é a forma que a gente tem que olhar para o reino. Uma coisa que não é para qualquer um. Nem todos vão encontrar. Presta atenção nisso. Se você encontrou o reino, você abriu uma ostra com uma pérola que uma multidão não vai encontrar. A Bíblia fala que Deus fez até o ímpio para o dia da impiedade. É sabido que muitos vão perecer, apesar de que Deus não quer que nenhum pereça, quer que todos cheguem ao arrependimento, mas a gente precisa ter muita lucidez para entender que a oportunidade que Deus deu para nós quando Ele nos encontrou, muitos não vão ter. Nós encontramos uma pérola e a gente tem que tratar o reino com o valor que ele tem. Tem sido assim no seu coração? Você reconhece? Você entende o valor do que você tem? Vocês já ouviram a expressão? Não dê pérolas aos porcos. Sabe por quê? Porque um porco não sabe reconhecer o valor de uma pérola. Também Jesus disse, né, que quem não nascer de novo não poderá entrar no reino. Então, mais uma coisa, se você não é um estudante da Bíblia, se você não é uma pessoa que tem compromisso com a palavra de Deus, olha aí a sua chance. Procure alguém que você conhece, que tem mais intimidade com a palavra de Deus, alguém que tem compromisso com a verdade, e peça ajuda para essa pessoa, para que ela te encaminhe, que ela te direcione às verdades bíblicas e ao arrependimento, porque quem não nascer de novo não vai entrar no reino de Deus. Outra coisa que Jesus falou também que é muito interessante é: os que têm amor à riqueza
não entrarão no reino? Não. Os que têm amor à riqueza dificilmente entrarão no reino. Então, de repente, vale a pena a gente continuar nessa nossa luta do dia a dia do trabalho e viver de forma modesta. Talvez seja mais fácil para nós, tendo essa dependência, poder entrar no reino. Outra escritura também está em Lucas 9,6, diz assim: quem lança a mão do arado e olha para trás, não é apto para o reino. Isso fala diretamente a nós, que nos intitulamos discípulos de Cristo. Se você colocou a mão no arado, olha para frente, olhe para o alto, olhe para Cristo. Não olhe para as adversidades, não olhe para o que passou, não olhe para o quanto você já lutou, mas olhe para o futuro, olhe para o que está à sua frente, para a esperança que é a salvação em Cristo. Então, a gente viu que o reino tem a ver com as coisas espirituais nas quais nós estamos diretamente inseridos. Mas a escritura de Mateus 6,33 fala que buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Então vamos falar um pouquinho de justiça. Vamos lá. O que é justiça? A princípio, justiça é o que é correto, o que é justo. Bom, Jesus ensina que devemos procurar o que é justo, ou seja, os seus próprios ensinamentos, estão todos eles amparados pela justiça. Em Mateus, capítulo 5, nas bem-aventuranças, Jesus fala assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Aí, tem uma coisa assim interessante, né? Às vezes a gente confunde ser justo com ser bonzinho, não é? Mas bondade é uma coisa, justiça é outra. Às vezes a gente, para praticar algo que seja bom para alguém, a gente pode não estar sendo justo. A gente pode estar... Deixa eu tentar explicar isso. Por exemplo, a minha filha pratica uma peraltice. Aí eu, para ser bonzinho, não repreendo ela. Tá, eu fui bom, mas não foi justo. Deu para entender? E a palavra de Deus fala assim, ó, Jesus fala em um determinado momento que homens comuns, eles se levantam para ajudar uma pessoa boa, mas ninguém morreria por um justo, somente Jesus. E aí existe a diferença entre um homem bom e um homem justo. Um homem bom, apesar da sua bondade humana, ele vai perecer, ele não vai ser salvo porque ele é bom. Mas o homem justo, que é um pecador que se arrependeu e foi justificado, esse vai alcançar a salvação. Se tiver alguma dúvida, procure alguém para te ajudar. Vamos lá. No próprio livro de Mateus, nas bem-aventuranças, no versículo 10, diz assim, Jesus também alertou: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Então, é fato que na nossa ânsia de sermos homens justos, em alguns momentos a gente vai ser incompreendido e vai até sofrer perseguição. Mas isso não vai me impedir de agir com justiça no meu trabalho, isso não vai me impedir de agir com justiça na minha casa, isso não vai me impedir de agir com justiça no trânsito. Apesar de que em alguns momentos a gente pode ser até perseguido por agir de forma justa. Não por ser bonzinho, né? Mas de agir de forma justa. Vamos abrir a nossa Bíblia aí em Mateus, no capítulo 5, versículo 20. Tem uma coisa bem interessante aqui, ó. Fala assim, ó. Mateus capítulo 5, versículo 20.
Pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino de Deus. Aqui Jesus está dizendo algo bem claro. Não adianta você ter aparência de justo. Não adianta você, de uma forma hipócrita, quando as pessoas estão olhando, você praticar coisas que têm aparência de justiça. Se quando não tem ninguém olhando, mas Deus está vendo, você tem um coração corrupto. Você tem pensamentos corruptos. Ou você tem até atitudes corruptas. Tem uma coisa interessante que é a vida dupla. Quando você está no meio religioso, você vive de uma forma. Quando você está longe do meio religioso, a sua vida é totalmente outra. Isso é hipocrisia. E com relação à justiça, funciona da mesma forma. Se eu viver uma justiça de aparência, só enquanto eu estou sendo fiscalizado pelos que são iguais a mim, não resolve nada. Eu vou estar sendo um fariseu, né? E olha só que interessante, hein? Os fariseus eram considerados homens incríveis. Por quê? Porque à vista das pessoas, eles tinham uma postura ilibada, uma postura admirável, mas as suas ações, quando eles estavam numa situação sem fiscalização, as ações deles eram horríveis. Vamos continuar aí. Então, outra coisa interessante com relação à justiça é que Jesus também nos ensinou para a gente buscar espiritualmente, para a gente contar com o Espírito dele, né? Lá em João, capítulo 16, versículo 8, Jesus falou: olha, eu vou para o céu, vou voltar para o Pai, vocês fiquem tranquilos, não fiquem tristes, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou, mas eu vou enviar o meu Espírito, e ele vai ajudar vocês a se lembrar de tudo que eu lhes ensinei. Então, se a gente está tendo alguma dificuldade, vamos orar, vamos pedir a Deus, né? E aí ele continua dizendo assim, ó: o meu Espírito vai convencer do pecado, do juízo e da justiça. Jesus fala que ele vai para o céu, mas que ele ia enviar um conselheiro que ia nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Então, eu não sei se já aconteceu com você, comigo acontece às vezes. Às vezes eu faço alguma coisa errada, e aí quando eu dou uns 3, 4 passos, quando eu viro a esquina, vem um negócio e fala: não foi legal isso que eu fiz. Já aconteceu com você? Pois bem, é o Espírito te convencendo do pecado, te dando a oportunidade de voltar lá e consertar aquilo que você fez que não foi legal. E olha que interessante, é incrível que na maioria das vezes que aconteceu isso, às vezes foi algo que eu falei para um cliente meu que não estava muito certo. Aí quando eu volto e vou lá e falo: olha, espera um pouquinho, tem um detalhezinho aqui que eu quero te falar. Aí o cara fica assim espantado, mas ele fica grato. E ele vê que aquela fragilidade que eu demonstrei me torna uma pessoa confiável. Fala: poxa, esse camarada, é bom fazer negócio com ele, porque ele... Vou citar um exemplo. Eu queimei uma peça num condomínio há algum tempo atrás. Não foi proposital, né? Foi só no desligar e ligar a chave geral, queimou, mas eu estava lá. Aí eu falei para o cliente: olha, queimou. E eu não sei por que queimou, mas a gente estava aqui no prédio e queimou. Então vamos pensar o seguinte: o cara paga para você fazer um trabalho, aí você vai lá e queima a peça e ainda fala assim: ó, queimou e você vai ter que pagar? Não fica legal, né? Aí eu falei para ele: olha, vamos fazer o seguinte, eu vou pedir, vou colocar aí. O cara: não, mas você vai ter prejuízo. Eu falei: olha, infelizmente aconteceu e eu estava aqui. Sabe o que aconteceu?
ele trabalha num grupo ele tem um grupo de outros síndicos, tem 200 síndicos no grupo. Ele contou a história no grupo de síndicos, falou: esse cara aqui, ó, esse cara é confiável, viu, que trabalha comigo, ele é confiável. Mandou para um monte de síndicos. Então, eu demonstrar a minha fragilidade naquele momento, criou para ele um sentimento: poxa, esse cara, eu posso confiar nele. Vamos lá. Jesus também ensinou para a gente, né? Falando sobre justiça, né? Se você puder abrir sua Bíblia aí, lá em Colossenses, capítulo 4, versículo 1, diz assim: aos patrões, né? Aos patrões, dê aos seus funcionários, né? A Bíblia fala escravos, né? Deem o que é justo e o que é direito. Então, se você tem um negócio, você tem funcionários, haja de forma correta, segundo as leis, segundo as regras vigentes, né? Mas também fala lá no mesmo livro de Colossenses, um pouquinho antes, no capítulo 3, no versículo 22, fala assim: se você é um empregado, seja honesto com o seu patrão, né? A Escritura fala assim, ó: obedeçam em tudo, façam com o seu patrão como se você estivesse fazendo para Deus. Como que é fazer para Deus? Eu estou lá no meu posto de trabalho. Como é fazer para o meu patrão como se eu estivesse fazendo para Deus? Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Ou seja, Ele tem todo o poder, Ele pode estar em todos os locais e em todo o tempo. Isso quer dizer o quê? Que se eu estiver fazendo um trabalho, eu tenho que fazer como se meu patrão estivesse olhando eu fazer, com qualidade, com presteza, com economia. Se eu fizer isso, fatalmente vai acontecer que esse camarada vai confiar em mim. Eu tenho vivido dessa forma, eu tenho agido assim, eu tenho amado a Deus, porque quando eu faço isso, a Bíblia está dizendo que eu estou amando a Deus. Por que eu estou amando a Deus? Porque eu estou obedecendo os seus mandamentos, seus ensinamentos. A Bíblia também fala lá em Romanos 13:7, pague os seus tributos. No mesmo Romanos, no 13:8, vamos ler, porque isso aqui é muito bom. Porque tem gente que não gosta, né, de tributos. Eu particularmente não gosto. Mas a Bíblia está dizendo que tem que pagar os tributos, e eu vou pagar. Vamos lá, Romanos. Sumiram o Romanos da minha Bíblia aqui, meu Deus do céu. Achei. Romanos capítulo 13, versículos 7 e 8. Diz assim, ó. Olha o que diz. Deem a cada um o que lhe é devido. Se é imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Aí o 8. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros. Amém? Então, se você tem imposto para pagar, não sonega não. Vai lá e paga. Se você tem contas, se você tem dívidas, negocia. Negocia suas dívidas. Vai lá, eu quero parcelar, eu quero dividir, mas eu quero pagar. Porque isso é amar a Deus. É cumprir os seus ensinamentos. Se você tem dúvida se você ama a Deus, baliza a forma como você vive com os ensinamentos que Jesus deixou pra gente. Finalmente diz assim, né? Lucas 20:25, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Como que a gente pode sintetizar isso? Eu tenho que ser justo na minha vida secular para poder ser justo na minha vida espiritual. Se eu quiser ser justo espiritualmente, sem ser justo na minha vida, não há justiça. Bom, Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então vamos falar das demais coisas também. O que são as demais coisas? Se não é o reino de Deus, se não é sua justiça, tudo que sobrou são as demais coisas. Então, vamos lá. Tem alguma coisa errado em eu desejar ter uma formação profissional? Não tem. Tem algo errado em eu tentar pensar na minha saúde? Não tem. Estudar, trabalhar, pagar minhas contas, ter relacionamentos.
Não tem nada de errado nisso. O que está errado é eu colocar o meu relacionamento com a minha esposa na frente do meu relacionamento com Deus. Isso está errado. Está errado eu colocar o meu trabalho na frente do meu relacionamento com Deus. Isso está errado. Mas não está errado trabalhar. E nem está errado ter um relacionamento. Quando eu permito que alguma dessas coisas se interponham entre eu e Deus, tem um outro nome para isso. É idolatria. E isso é pecado. Vamos lá. Nem sei como é que está o tempo, mas vou tentar acabar agora. Todos que viveram na época de Noé passaram pelo dilúvio. Mas os que temiam a Deus e eram obedientes aos seus mandamentos, o dilúvio foi uma porta de salvação. Agora, para quem não era temente a Deus, o dilúvio foi só uma forma de pena. Foi uma forma de pagar pelos atos que tinha cometido. A nossa vida, o nosso dilúvio, para alguns o nosso dilúvio dura 70 anos, dura 80 anos, para alguns dura 30. A nossa vida hoje é esse navegar do dilúvio. Se a gente vivesse como Noé viveu, obedecendo os mandamentos, a nossa vida é uma porta para a salvação. Mas se a gente viver essa mesma vida sem lembrar que existe um Deus e que existem ensinamentos que a gente precisa aplicar na nossa vida, essa mesma vida pode nos conduzir à morte eterna. Eu quero que a gente pare e pense nisso. Noé fez tudo exatamente como Deus tinha ordenado. Ele não pegou atalhos, onde Deus falou lá 13 metros e meio, ele não colocou 13,40, ele fez exatamente como Deus ordenou. E nós temos a Bíblia e temos condição de seguir exatamente como Deus quer que nós façamos. A Bíblia tem sido o nosso instrumento para conhecer a vontade de Deus. Sua vida tem sido uma vida para glorificar a Deus? Se sim, parabéns, muito bom. Você está no caminho certo e Jesus pode voltar amanhã e você está tranquilo. Se você percebeu que a sua vida não tem sido para a honra e glória de Deus, glória a Deus, se você percebeu isso. Porque você tem a chance e a oportunidade de se arrepender hoje. Você tem a oportunidade de mudar o seu estilo de vida hoje. Isso se chama arrependimento, mudança de direção, metanoia, como você quiser. Mas o fato é que Deus, por algum motivo, colocou essas escrituras para a gente ouvir ela hoje e nos dá a oportunidade de nos arrepender. Eu quero que você faça diariamente essa pergunta. Quando você acordar de manhã, como tem sido a minha vida com relação aos ensinamentos de Cristo? Nós vamos participar agora da ceia. E no livro de 1 Coríntios, capítulo